Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre dois temas diferentes, mas que podem ser resolvidos do mesmo jeito. A gente vai utilizar um recurso matemático e estatístico para a gente falar sobre colisões inelásticas e temperatura de equilíbrio. Fica comigo. Gente, primeiro, a gente precisa simplesmente aprender a calcular uma média. Média é uma coisa fácil de você calcular. Você pode estar pensando em somar dois valores e dividir por dois. Tá certo. Por exemplo, você tem duas notas num bimestre e você quer tirar a sua média. Você somaria essas duas notas e dividiria ao meio. Porém, isso é o que nós chamamos de média aritmética simples, certo? E existe um outro tipo de média que também é muito comum quando a gente fala sobre avaliações, por exemplo, que é o que nós chamamos de média ponderada. É quando essas avaliações possuem pesos. E se você precisar tirar uma média ponderada, o que você faria nesse caso? Você pegaria a sua primeira nota, multiplicaria pelo primeiro peso, repetiria esse mesmo procedimento aqui para outra, a nota vezes o peso, e você teria que dividir isso tudo pelo peso total. A gente chama isso aqui de média ponderada. Hoje eu vou mostrar para vocês a possibilidade da gente resolver o problema sobre colisões inelásticas e sobre temperatura de equilíbrio utilizando a média ponderada. Vamos lá. Bom, a colisão inelástica, ela funciona da seguinte forma. Você tem dois objetos que inicialmente estão separados um do outro, como eu estou mostrando aqui para vocês no meu desenho. Você tem o objeto A e o objeto B. A colisão é considerada inelástica quando um objeto colide com outro e eles grudam e saem juntos com uma velocidade final, a velocidade do conjunto. O que eu estou querendo dizer para vocês é que numa colisão inelástica, você pode determinar essa velocidade aqui, tirando a média das outras duas velocidades anteriores. Porém, essa média não é uma média aritmética simples, ela é uma média ponderada. E quem faz o papel de peso nessa média seria a quantidade de quilogramas que cada corpo tem. Ou seja, você pode calcular essa velocidade final pegando a velocidade de A, multiplicando pelo peso dessa média, dessa nota, que seria a quantidade de quilogramas, velocidade de B vezes a massa de B, e você dividiria isso tudo pela soma das duas massas. Se você reparar bem, essa fórmula que eu estou escrevendo aqui para vocês, ó, da colisão inelástica, nada mais é do que uma equação de média ponderada. É exatamente a mesma coisa, é o mesmo cálculo, é o mesmo raciocínio. Repara bem. Aí, o que nós podemos fazer? Vamos lá, vamos resolver uma questãozinha utilizando esse conceito de média aritmética ponderada para a gente poder calcular a velocidade em uma colisão inelástica. Tem uma questãozinha aqui que eu selecionei para a gente. Vamos dar uma olhadinha nela, pessoal. Essa questão seria essa, que é uma questão clássica da UERJ já, que ele fala para a gente que tem um peixe de 4 quilogramas nadando com a velocidade de 1 metro por segundo, no sentido indicado da figura, e ele engole um peixe de 1 quilograma que estava inicialmente em repouso. E esse conjunto agora, né, que é o peixe grande mais o peixe pequeno, já que o peixe pequeno foi engolido, ele continua se movimentando na mesma direção que o peixe grande estava inicialmente, tá certo? Ele pede para a gente calcular a velocidade em metro por segundo do peixe maior após a ingestão. Gente, se você reparar bem, nós estamos falando de uma colisão inelástica. Repara bem, você tem aqui ó, o peixe grande, que eu vou chamar de A, se movendo para frente aqui ó, com uma velocidade de 1 metro por segundo, enquanto você tem um outro peixe menorzinho aqui, que a gente pode chamar de B. Deixa eu só dar um zoom aqui para a gente escrever B aqui dentro. E esse peixe menorzinho está em repouso. Isso quer dizer que a velocidade inicial dele é zero. Assim que a colisão termina, o que acontece? É como se o peixe grande estivesse arrastando o peixe pequeno. Então a colisão termina mais ou menos desse jeito aqui, ó, um peixe arrastando o outro com uma velocidade final que a gente está tentando descobrir quem é. Como essa questão
fala de uma colisão inelástica, o que a gente pode fazer é tirar uma média das velocidades iniciais, 1 e 0. Porém, lembre-se do que eu acabei de falar para vocês, essas médias são ponderadas. O peixe maior possui 4 quilogramas. Essa quantidade de quilogramas representa o peso dessa média, enquanto esse outro peixe menorzinho tem só 1 quilograma. Bom, se você escrever a fórmula da média ponderada, o que você tem que fazer? Você vai pegar a velocidade de A, que é 1, e você vai multiplicar pelo peso, que vale 4. Você vai somar com a velocidade de B, que é 0, e você vai multiplicar pelo peso dele, que é 1 quilograma. E você vai dividir isso pela soma dos dois pesos. 4 mais 1. Então, nós temos na parte de cima 4, na parte de baixo 5. Isso quer dizer que a gente tem uma velocidade de 0,8 metros por segundo. Legal. Letra B. Probleminha resolvido. Simples assim. Um problema de colisão inelástica pode ser resolvido a partir da média. No final das contas, essa ideia que eu estou mostrando para vocês substitui um conceito que a gente chama de conservação da quantidade de movimento. Ao invés de você usar esse princípio físico, você pode tentar resolver isso por um conceito estatístico que você conhece anteriormente, tá bom? E o outro assunto de física que pode ser resolvido exatamente da mesma forma é a temperatura de equilíbrio. A gente pode calcular a temperatura de equilíbrio de um objeto da seguinte maneira. Primeiro, quando é que as questões falam sobre temperatura de equilíbrio? Olha, é basicamente o seguinte. Quando a gente tem um recipiente, né? Vamos imaginar que inicialmente a gente tem um recipiente ideal e que dentro desse recipiente ideal a gente coloque dois objetos para trocar calor. Pode ser, você pode imaginar que você está misturando, sei lá, café e leite, né? O café aqui com a temperatura maior, por causa disso eu vou colocar ele de vermelho para você criar essa associação, né? Usar uma cor quente para você falar que ele tem uma temperatura maior. E, sei lá, o leite a gente pode colocar ele aqui como sendo o corpo frio, não é isso? Vou usar uma cor fria, colocar aqui um azul, tá bom? Para você fazer essa associação aqui comigo e você imaginar que a temperatura do corpo B, que a gente chama de TB, é menor do que a temperatura de A. O que vai acontecer, gente? Você mistura esses dois líquidos ali, eles se misturam dentro do recipiente até eles atingirem uma temperatura de equilíbrio. Então a lógica é que a temperatura do A é maior, a temperatura do B é menor. Quando esses corpos trocam calor, o mais aquecido começa a liberar energia, a temperatura dele diminui. E o menos aquecido, que tem a menor temperatura, começa a receber calor e por causa disso a temperatura dele vai aumentando. Então vai acontecendo uma coisa mais ou menos assim. Um aumenta, o outro diminui até que eles se encontrem num ponto médio, que é uma temperatura de equilíbrio. E essa temperatura de equilíbrio, adivinha, gente, pode ser calculada a partir da média das temperaturas iniciais. Só que não é uma média aritmética simples, TA mais TB igual a zero. É uma média ponderada. E quem vai fazer o papel de peso dessa média ponderada aqui? Eu vou escrever para vocês e vou explicar direitinho quem é. Temperatura de A vezes CA. Temperatura de B vezes CB. E você vai dividir isso pela soma dos dois pesos, que seria CA mais CB. Fábio, quem é esse C? A gente chama esse cara de capacidade térmica. E o que seria a capacidade térmica de um corpo, pessoal? Nós podemos dizer que esse número está relacionado com a quantidade de energia que o material precisa receber para a temperatura dele aumentar 1 unidade de grau. Por exemplo, se você está resolvendo um exercício e aparece para você assim, sei lá, a capacidade térmica de um corpo é de 20 calorias por Celsius. Isso significa, pessoal, que toda vez que esse corpo receber 20 calorias, a temperatura dele vai aumentar 1 grau. E isso que é a capacidade térmica. Ele ensina a gente
como que um corpo reage ao receber calor. De maneira que, se a capacidade térmica é grande, os objetos aquecem mais devagar. Por quê? Porque eles precisam de muitas calorias para conseguir aumentar de temperatura. E se a capacidade térmica é pequena, o corpo aquece rápido. Por quê? Com poucas calorias ele já consegue aumentar de temperatura, tá bom? E esse ponto aqui tem um detalhe a mais que o outro não tem, é que a capacidade térmica pode ser calculado como massa vezes o calor específico. O calor específico tem a mesma finalidade que a capacidade térmica. Só que tem uma diferença. A capacidade térmica informa quantas calorias o corpo inteiro precisa receber para conseguir aquecer 1 grau. E o calor específico, ele informa quantas calorias cada grama do corpo tem que receber para aumentar 1 grau. Por isso que ele é chamado de específico, tá bom? E por isso que você tem que multiplicar pela massa para você encontrar a capacidade térmica. Enfim, pessoal, podemos pensar nessa questão de média para resolver problemas de temperatura e de equilíbrio, tá bom? E aqui eu selecionei outra questãozinha para a gente poder fazer. Bom, vamos dar uma lida nesse texto aqui, tá? Normalmente, questão falando sobre troca de calor tem muita informação, então é importante que você se organize para que você consiga chegar ao resultado. Vamos lá. Uma barra metálica que está sendo trabalhada por um ferreiro tem uma massa de 2 kg e está numa temperatura TI. O calor específico do metal é 0,10 calorias por grama Celsius. Suponha que o ferreiro mergulhe a barra em um balde contendo 10 litros de água a 20 graus Celsius e que a temperatura da água do balde sobe 10 Celsius em relação à temperatura inicial ao chegar no ponto de equilíbrio. Dado o calor específico da água, dada a densidade da água, ele está pedindo para a gente calcular a temperatura inicial da barra metálica. O que eu vou sugerir que a gente faça aqui? Que a gente organize os dados da seguinte forma. Vamos lá, pessoal. Você vai escrever assim, ó, barra de metal. Embaixo você vai colocar todas as informações sobre o metal. E eu vou chamar o metal de corpo A. Do lado, a água. São esses dois materiais que vão trocar calor. A água eu vou chamar de B. E embaixo eu vou escrever todas as informações sobre a água. O que nós sabemos sobre o metal? Primeiro de tudo, ele fala pra gente que nós temos uma massa de 2 kg, tá certo? Então você pode chegar aqui e escrever que a massa de A vale 2 kg. Nós também sabemos o quê? Que a temperatura inicial do A, vamos chamar isso de TA, ele fala pra gente, deixa eu voltar aqui, peraí, que essa temperatura a gente desconhece. Ele, na verdade, pediu para que a gente chame essa temperatura de TI. Acabei de circular para vocês, tá? Então, esse cara aqui a gente não sabe quanto que vale, TI. O calor específico do metal vale 0,10 calorias por grama Celsius. Teoricamente, a gente tem um embate aqui entre quilograma na massa e grama compondo o calor específico, tudo bem? Quando a questão é de troca de calor, especificamente sobre troca de calor, você não precisa ficar tão preocupado assim com essas unidades, desde que você use a outra substância com o mesmo critério que você usou primeiro. Tá bom? Então, vamos anotar as informações sobre a água, a massa de água, MB. Gente, ele falou aqui em cima que nós temos 10 litros de água, em algum lugar aqui, ó. Vou circular aqui para vocês. 10 litros de água, né? Bom, água tem uma proporção muito boa para você usar. Devido à sua densidade, a gente pode considerar que cada litro corresponde a 1 quilograma. E aí você pode considerar 10 litros como sendo 10 quilogramas. Você nem precisa fazer a conta de densidade. A água é bom por causa disso. Como eu falei para vocês, ó, eu estou usando o mesmo critério. A e B, eu coloquei a massa em quilograma. A temperatura de B seria 20 Celsius. Vamos conferir aqui, ó, temperatura da água, 20 Celsius. Perfeito. E a gente também sabe o calor específico da água, que corresponde a 1 caloria por grama
Celsius. Então, se você reparar com cuidado, eu escrevi exatamente as mesmas unidades. As duas massas estão em quilograma, as duas temperaturas. Quer dizer, né, uma a gente ainda não sabe qual é, tá? Mas a gente vai calcular em Celsius. E os dois calores específicos exatamente na mesma unidade de medida. E além disso, ele fala pra gente qual é o valor da temperatura de equilíbrio desse objeto. Ele fala que é 10 graus a mais do que a temperatura da água. Se a água começa com 20, 10 graus a mais, nós temos aqui, ó, 30 Celsius. Essa é a nossa temperatura de equilíbrio. E com isso, nós podemos escrever aqui, ó, aquela formulazinha que corresponde nada mais, nada menos do que a média ponderada das duas temperaturas. O que eu vou precisar fazer aqui, separado, no cantinho, é determinar essas capacidades térmicas, não é isso? E eu coloquei para vocês que a capacidade térmica nada mais é do que massa vezes o calor específico, tá certo? Então, vamos lá. A capacidade térmica de A. A massa de A, 2 kg, multiplicado pelo calor específico, que é 0,10. Vou colocar 0,1, tá bom? Isso aqui vai dar 0,2. E como essas unidades elas não casam muito bem, uma está em quilograma, outra está em grama, eu nem vou colocar a unidade de medida aqui, mesmo porque eu estou usando a capacidade térmica como um peso. Então, no final das contas, isso pouco importa, já que eu estou tentando tratar essa questão de um ponto de vista mais matemático do que físico, tá bom? Eu posso fazer isso desde que eu faça o outro do mesmo jeito. Coloque a massa da água em quilogramas e o calor específico em caloria por grama Celsius. Fazendo isso, a gente sabe, ó, que o peso da água, nesse caso, acaba sendo maior do que o peso do metal, já que o peso do metal é 0,2 e o peso da água é 10. Substituindo nessa equação, temos uma temperatura de equilíbrio de 30 Celsius. Perfeito. A temperatura de a gente não sabe quem é, vamos chamar de TI, como a questão pediu. A capacidade térmica de A, 0,2. A temperatura de B, 20 Celsius. E a capacidade térmica de B, que é o peso da média, 10. Tudo isso dividido pela soma das duas capacidades térmicas, 0,2 mais 10. Então, aqui embaixo, já posso colocar direto 10,2. E eu tenho que resolver essa equaçãozinha daqui. Eu passo esse 10,2 para o outro lado, multiplicando, e isso daria 306. 306. Bom, e aqui do outro lado eu tenho T1 vezes 0,2 mais 200. E agora eu tenho uma equação do primeiro grau bem reduzida. É só você passar o 200 para o outro lado subtraindo, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vem para cá assim, ó. Para aproveitar meu espaço aqui. 306 menos 200 igual a TI vezes 0,2. Bom? Então ficou o quê, pessoal? 106 igual a TI vezes 0,2, aí você passa esse 0,2 para o outro lado dividindo. A resposta final é 106 dividido por 0,2, tá certo? TI, vou apagar isso aqui rapidinho, igual a 106 dividido por 0,2, isso daria 530 Celsius. Muito interessante você parar para pensar que são dois assuntos completamente diferentes, né? Nós estamos falando aqui sobre temperatura de equilíbrio e na outra questão a gente falou sobre colisão inelástica e no final das contas o mesmo conceito matemático pode ser aplicado para resolver os dois problemas. Isso é bom, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de explicar as coisas desse jeito porque a gente consegue compactar os temas. Parece que tem muito conteúdo, mas a gente acaba percebendo no final das contas que alguns deles acabam se repetindo, tudo bem? Então, esse vídeo encerra por aqui. Próximo vídeo a gente vai falar sobre áreas.
que é um assunto importantíssimo para a sua prova. A gente se vê em breve, pessoal. Até mais, galera!